Essa mulher que me levantou no começo da minha caminhada, me ensinou a orar. Eu falo que minha mãe mesmo, uma mãe na minha vida. Te amo, viu? Tem tempo de todas as coisas e eu louvo a Deus o tempo que a gente andou bem juntinha, bem agarradinha. Eu louvo e honro a sua vida, Janete. Bom dia, Kerly, lá da Suíça. Bom dia. Então, enquanto eu vou orando, vocês vão espalhando aviãozinho aí e mesmo depois, sabe? Eu quero estar convidando vocês para estar mandando essa palavra para outras pessoas. Bem, obrigada, Cris. Nós não vamos... Essa palavra não vai ter resumo, tá? A gente não vai ter resumo diário dela, porque nós vamos fazer tudo no final da série, que eu não sei se vão dar 2 meses, que eu creio que vai ser no mínimo 2 meses, né? Porque eu quero liberar para vocês um e-book dessa série. Um e-book porque eu tenho plena convicção no meu coração, tanto que essa série vai produzir cura. E o e-book será gratuito, serão distribuídos ali nos nossos grupos de WhatsApp, ali no Telegram. Então, mas espalhe essa palavra, porque eu creio de todo o meu coração que muita cura deve estar vindo por aí de uma maneira tão assim, né, de graça mesmo, do alto para nós, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque tudo que nós temos e tudo que nós somos, Pai, vem do Senhor. Não existe outra fonte de águas vivas aqui nessa manhã que não seja o teu doce Espírito Santo. Não existe aqui nessa manhã nada além de ti que possa nos curar, que possa nos levantar, que possa realmente fazer o sobrenatural mesmo na nossa vida. Eu quero mesmo, Pai, nessa manhã, clamar a criatividade do Senhor. Eu quero nessa manhã te pedir ouvidos sensíveis, coração sensível mesmo, Pai. Aquilo que o Senhor quer nos falar. Pai, eu sei, Pai, que essa manhã nós vamos dar início a uma manhã de cura, a uma manhã de transformação, a um tempo mesmo de libertação. E eu quero te louvar por isso nessa manhã. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, te pedir que o teu Espírito, ele perscrute as nossas profundezas, para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, ouvir a tua voz e sermos fortes e corajosas, para que ele possa mesmo fazer essa obra linda na nossa vida. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, eu vou desativar aqui os comentários. Eu quero falar algo para vocês nessa manhã. Eu sei o quanto eu tô aqui dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que eu aprendi a não sair por aí vendendo como se não tivesse valor, porque tem coisas que parece que a gente sai aí expondo e vendendo como se não tivesse valor. E se tiver uma coisa que eu aprendi a não vender e nem assim expor mesmo porque não tem valor, é a palavra de Deus e também o meu testemunho de vida. O meu testemunho de vida, ele me custou, ele ainda me arranca lágrimas, sabe? Ele ainda me arranca lágrimas, não como arrancava antes, mas algumas coisas ainda dói e são certeiras
Então, assim, eu nunca ofereci para ninguém de levar meu testemunho em lugar nenhum. Pelo contrário, pessoas já me pediram para estar levando meu testemunho e ali eu não tive paz de fazer isso, porque quando você vai mexer em algo, por exemplo, tem um vespeiro, né? Tem um vespeiro. Então, quando você vai mexer num vespeiro, você precisa ir apropriada. Você precisa ir... Ô, gente, eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Eu vou ativar os comentários, sabe por quê? Eu sinto falta da presença de vocês. Parece que quando eu desativo os comentários, eu fico sozinha aqui. Eu acho muito ruim, muito ruim. Então, vocês me ajudam aí. Eu falo que eu sinto muita falta de ver vocês, eu sinto falta dos corações. Eu gosto de gente, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar perto. Então, vamos, sabe, não vamos comentar muita coisa não, a não ser coisas que seja necessária. E quando alguém comentar coisas desnecessárias, vocês me ajudam falando assim, gente, a pastora pediu para não comentar, tá? Porque aí eu não corto aquilo que eu tô fazendo. Vocês me ajudam aí, tá bom? Kelly, vocês me ajudam aí, tá? Mas eu sinto falta de sentir vocês aqui. Então, meninas, quando você vai mexer no vespeiro, você não pode ir para aquele vespeiro de qualquer maneira. Você precisa ir com roupas adequadas. Porque se você não for para aquele lugar com roupas adequadas, o que acontece? A gente corre o risco até mesmo de morrer. Até mesmo de morrer. E eu falo que falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, para mim, é como mexer num vespeiro. E eu preciso estar revestida da armadura de Deus, eu preciso estar revestida do sim de Deus para entrar nesse lugar. Eu tenho a necessidade disso. Infelizmente, muitas pessoas hoje, elas não têm essa consciência, não têm essa sabedoria de sair levando algo que ainda não está pronto para ser levado, de ficar expondo as coisas antes da hora, ficar expondo as coisas antes mesmo daquilo ali estar bem resolvido dentro de você. O meu testemunho hoje, ele, graças a Deus, ele está muito bem resolvido dentro de mim, mas o que eu quero falar com vocês é que por mais que algo esteja resolvido dentro de nós, aquilo ali te lembra dores, te lembra feridas fortes que foram causadas. E se você não estiver bem ali no centro da vontade de Deus, com a armadura no teu coração, que o próprio Deus te coloca para que você enfrente aquilo que você tem que enfrentar, não vai dar certo. Por isso, eu quero te dar um conselho nesta manhã. Não use as suas dores para trazer glória para a sua vida. Porque caso contrário, você pode se machucar muito. As suas dores, não use as suas dores, não ofereça as suas dores para ninguém. Mas deixe que o próprio Deus, que sabe no mais profundo daquilo que você passou, e deixa Ele ter a liberdade de expor as suas dores, porque Ele só expõe as suas dores quando as feridas já se tornaram cicatrizes. O Senhor, Ele não expõe ferida sangrando, Ele não expõe ferida que está saindo pus, Ele não expõe ferida exposta. Por quê? Porque quando uma ferida é exposta, ali corre o risco de entrar bicho, ali corre o risco dela se tornar uma ferida ainda maior. E você literalmente está mostrando aquela ferida ali no fundo, a pessoa que mostra a ferida quando ela ainda não foi curada, ela tá assim, muitas vezes inconscientemente, procurando em outras pessoas a cura para essa ferida.
mas não faça isso. Seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus a expor a sua vida de acordo com a armadura que Deus te levou para se posicionar e para cobrir mesmo, tá bom? Então guarda essa palavra aí no teu coração. Quando o Senhor trouxe essa frase aqui ao meu coração, as cicatrizes dos meus traumas têm poder para curar as suas feridas. Eu falo que as direções do Senhor, eu vou falar das séries, tá? Elas vêm na minha vida, não são nos momentos que eu tô animada, não é naqueles momentos que eu tô assim com uma porção mesmo forte de ousadia, de intrepidez, não. Eu recebo a direção do Espírito Santo de Deus, geralmente no tempo que eu tô mais fraca, naqueles dias que a ansiedade tá borbulhando dentro de mim, talvez em dias que o próprio Deus tem que me acordar de madrugada, porque durante o dia eu tô tão assim, às vezes tão com tanta coisa na cabeça que eu não escuto a voz dele. E essas somos nós. O Espírito Santo de Deus, ele precisa de um coração quebrantado e de um coração contrito, para que ele possa trabalhar, para que ele possa liberar palavras e essas palavras caiam mesmo no mais profundo do nosso coração e elas comecem a ser enraizadas, para que depois de enraizadas, elas possam produzir frutos. E quando o Senhor trouxe essa frase ao meu coração, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, o que está vindo por aí? O que está vindo por aí? E eu sei, sabe, que uma série dessa, ele nunca me daria a série inteira. Assim, ó, eu vou te dar a série inteira. Não. Deus, ele tem os meios de trabalhar conosco. E sabe por que muitas vezes ele não me daria a série inteira? Porque talvez eu ia tirar coisas que não é para tirar e eu ia colocar coisas que não é para colocar. Então, quando você entende que você só carrega ele, que não tem a ver com você, você não se importa de conhecer mais o final da história, mas você se importa com o dia de hoje, sabendo que aquilo que ele vai liberar no dia de hoje, ainda que não tenha o dia de amanhã, vai trazer vida para você e para outras vidas. O jeito que Deus trabalha comigo não é o mesmo jeito que Ele trabalha com você. O jeito que Deus opera na minha vida não é o jeito que Ele opera na sua vida. Por isso, existe a necessidade da gente estar sensível ao Espírito Santo de Deus e escutar a voz dele. Nós estamos aqui para que eu possa testemunhar para vocês aquilo que me trouxe dor, mas que foi curado e que diante da cura a qual que eu passei, a cicatrização das minhas feridas, elas têm poder para curar feridas de muitas e muitas outras mulheres. Mas eu não tenho a série inteira. Mas eu quero falar para vocês, uma das coisas que eu aprendi é viver um dia de cada vez com o Senhor. Ter a paz no coração para viver o dia de hoje, sabendo que aquilo que Ele me manda fazer, ainda que eu gaste tudo hoje, eu não preciso me preocupar, porque o amanhã Ele vai me suprir de novo, de novo e de novo. Como o maná, como aquele povo ali no deserto, eles não podiam guardar o maná, eles só podiam fazer isso um dia na semana. Eu quero te falar algo nesta manhã. Não preocupe em guardar para amanhã aquilo que te faz falta no dia de hoje. O amanhã, ele vai trazer para nós aquilo que nós precisamos.
Nós precisamos apenas ter um coração sensível e totalmente disponível para aquilo que Ele vai fazer hoje. O amanhã pertence a Ele. O maná de amanhã vai ser diferente do maná de hoje. E eu falo que, às vezes não é fácil, sabe? A gente assumir a nossa história. E por não acreditar no poder de Deus e também por não conhecer as Escrituras, em vez de confiar, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente vive tentando escrever uma nova história na nossa vida, mas uma história, literalmente, que ela vai ser apagada a todo tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus escreve a nossa história, Ele escreve a caneta. Sabe por que Ele escreve a caneta? Porque Ele não erra. Ele não erra. Agora, eu creio de todo o meu coração que quando a gente cisma de escrever a nossa própria história, você já viu quando a gente não dá caneta para menino pequeno? Porque a caneta vai rabiscar o sofá, vai rabiscar a coxa, vai rabiscar o caderno que não pode rabiscar. A minha neta, quando ela pega uma caneta, eu já fico de olho, porque eu sei que aquela caneta que é para ser usada na minha vida de uma maneira certeira e pontual, na vida dela, vai ser usada de maneira errada. Então eu tenho plena convicção que todas as vezes que nós queremos escrever a nossa própria história, Deus, Ele tira a caneta da nossa mão e Ele fala assim: filhinha, deixa eu te dar um lápis, porque depois você pode apagar. Porque eu sei que você vai apagar. Porque na verdade eu não te chamei para escrever a sua história. Apesar de você tentar escrever a sua história da maneira que você quer, de você achar que a sua história vai ser escrita da maneira que te convém, você pode até, ele até deixa a gente fazer isso, ele até deixa, mas ele vai colocar bem um lápis na nossa mão, porque se for a caneta, deixa eu falar uma coisa para vocês, ia ficar, quando você escreve a caneta, não tem jeito. Então, fica tranquila nessa manhã. Porque existe uma história real ao seu respeito. Uma história escrita a caneta que ainda que essa história não tenha escrito do jeito que você quer, o Senhor tem tinta o suficiente para escrever algo lindo em cima daquilo que um dia foi dolorido. A caneta dele não acaba a tinta. Ainda que o Senhor não tenha escrito o início da sua história, como foi no meu caso, eu posso te garantir, se você simplesmente entregar a sua vida para Ele, fazer a parte que lhe cabe, o final da sua história vai ser escrito de uma maneira maravilhosa. E muitos vão se interessar por ela e vão querer ler, como hoje. Vocês estão aqui, escutando aquilo que o próprio Deus escreveu na minha história. Quantas e quantas vezes, sabe, eu quis começar a minha vida a partir de algo que eu não tinha. Por não aceitar as minhas origens e também por não aceitar aquilo que não podia ser apagado na minha vida. As minhas raízes, elas nasceram num dos piores tipos de terreno que alguém podia ter. Mas era o que eu tinha, era o terreno que eu tinha. E hoje eu sei que Deus, Ele não despreza nada, porque Ele tem poder para mudar todas as coisas. Aqui em 1 Timóteo 4, versículos 4 e 5, a palavra de Deus ela diz assim: pois tudo o que Deus criou é bom
e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ah, meu Deus, como que essa palavra, ela traz cura na nossa vida. Eu e você fomos criadas por Deus. Tudo que Deus cria é bom. E desde então a gente já pode agradecer por aquilo, porque Deus não recusa nada. E mesmo ainda que seja algo que aos olhos de muitas pessoas é uma tragédia, é um desastre, a palavra de Deus e uma vida de oração tem poder de santificar e mudar a história de toda e qualquer pessoa. As minhas raízes, elas nasceram no terreno do abuso, no terreno da pornografia, no terreno da promiscuidade, do desprezo, da humilhação, do abandono, da miséria. E diante de palavras tão duras, você, talvez que me conheceu desde lá de a minha infância, você pode até falar assim: nossa, mas assim, a sua vida não foi tão ruim assim. Mas eu posso te responder com autoridade que as raízes que produzem morte, elas têm poder de abafar e matar as raízes que produzem vida. E apenas a verdadeira raiz da vida é capaz de arrancar as raízes de morte para fluir e destacar as raízes que produzem vida. O Senhor me disse isso nessa madrugada e é bem a realidade do que foi a minha vida. E talvez a vida de muitas de vocês que estão aí do outro lado. Quando eu falo para vocês que o meu terreno foi o terreno do abuso, da pornografia, da promiscuidade, do desprezo, da humilhação, do abandono, da miséria, é porque quando esse terreno, ele é o único terreno que a gente tem, tudo quanto é tipo de semente lançada nele que produz vida, elas vão acabar morrendo. Você se esquece. Você não consegue, sabe? Aquilo que é bom, aquilo que produz vida é minado pelas ervas daninhas das coisas que a morte, sabe? Que o desprezo, o abuso, a pornografia, a promiscuidade trouxeram mesmo na nossa vida. E enquanto essas raízes de morte, elas não forem arrancadas, você não poderá contemplar as raízes de vida. Quando você encontra Jesus Cristo, Ele te dá o poder de começar de novo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você começa de novo, você não esquece. Você não esquece o que passou. Quem esquece o que passou é quem tem Alzheimer. Mas quando você nasce de novo, tem coisas que ficam incrustadas no seu coração, que são raízes de morte, que você ainda corre o risco, mesmo depois de ter Jesus, de continuar minando essas coisas. Por isso que aqui em Gálatas 1, versículos 3 e 4, eu tenho essa palavra aqui enraizada, cravada no meu coração. Aqui em Gálatas 1, versículos 3 e 4, diz assim: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então veja bem, Jesus Cristo ele veio, ele perdoou todos os nossos pecados, para quê? Para tirar
todas as raízes também que o pecado fez em nós. O Senhor, Ele perdoa todos os nossos pecados, mas quem não nos perdoa somos nós mesmas, porque as raízes de morte na nossa vida, elas são tão fortes, tão fortes, tão fortes, que muitas vezes elas minam as raízes da vida. Apenas aquele que é a verdadeira raiz da vida, que é Jesus Cristo, somente quando Ele entra na nossa vida, e todas nós aqui sabemos, e a gente nos submete ao processo dele, é que a gente realmente começa a deixar essa vida tirar a morte que existe dentro de nós. Bem, eu nasci numa família muito simples, mas muito amorosa. Eu tive tios incríveis, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe. Eu fui a primeira neta dos dois lados. Então, eu sempre tive tios que me respeitaram, me mimaram de uma maneira linda. Apesar da minha mãe, ela ter ficado grávida antes do casamento, muito nova, eu fui desejada pelos meus pais. Eu fui criada de uma maneira muito carinhosa pelos meus tios. Todos eles, todos, nenhum sequer. Os meus tios, eles são manifestação mesmo, sabe, de amor, de cuidado. Mas veja bem, mesmo sendo criada com pais amorosos, com uma leva de 15 tios, somando pai e mãe, ali em cima, junto, eu não fui livrada do mal que Satanás usou para me assolar. Sabe por quê? Porque o amor de homens, ele não é suficiente para te proteger de Satanás. O amor que te protege é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é manifesto embaixo de mandamentos, de obediência. Apesar de eu ter uma família incrível, eu não tinha uma família que estava vivendo literalmente sobre a graça daquele que morreu por nós. Você me entende? Os meus pais, eles não ignoraram me proteger, nem os meus tios. Eu falo que muitos filhos, quando passam o que eu passei, eles jogam a culpa nos pais. Mas deixa eu te falar algo. Pode até ser que a situação sua seja diferente da minha, mas a culpa do abuso que eu sofri na minha infância não foram dos meus pais, não foram dos meus tios. Eles não tinham ferramentas para isso. Mas, ainda que eles não tinham ferramentas para me proteger de ser ferida, Deus, ele já tinha cura para cada uma das feridas que o mundo iria me fazer. E com 5 anos, eu comecei a ser abusada por um parente da família que morava perto da minha casa. E o abuso, eu vou tentar ser bem de verdade com vocês, tá? Eu vou tentar não cobrir nada, porque eu creio que
O Senhor me autorizou para isso aqui. O abuso, ele é uma arma muito agressiva. Por quê? Porque, primeiro, o pedófilo, ele vem atrás de você. E depois, ele prepara o ambiente para que você vá atrás dele. Parece com Satanás, né, gente? Satanás é bem assim, né? Primeiro ele vem para junto de nós, oferecendo aquilo que a gente não deve comer. Aí ele vem e oferece, a gente come. Depois, o que acontece? É a gente que vai atrás dele para comer aquilo que a gente não deveria ter comido. O abuso, ele acontece dessa maneira. E, consequentemente, o que acontece? Quando ele vem atrás de você, ali só tem uma pessoa que é culpada. Mas depois que você vai atrás dele, já não é uma pessoa mais culpada. São duas pessoas culpadas. E eu demorei muitos anos da minha vida para entender e para me liberar como que uma menina de 5 anos pode ser culpada. Sim, uma menina de 5 anos, ela peca. E eu creio de todo o meu coração que se uma menina de 5 anos, ela morre, sabe, nas mãos de um pedófilo, mesmo que ela tenha ido atrás dele, eu tenho a plena convicção no meu coração que o Senhor a recebe de braços abertos. Sabe por quê? Porque Deus, ele não cobra o nosso tempo da ignorância. E talvez você vai falar assim, meu Deus, mas como que Deus deixa isso acontecer? Deixa eu te falar uma coisa. Lá no início, no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Deus, ele não criou 2 robôs. Deus, ele criou 2 filhos. E como filhos amados, Adão e Eva tinham que obedecer e submeter ao senhorio de Deus. E eles não quiseram. O homem não era de modo algum para ter conhecido nem o bem e nem o mal. Ele era para ter vivido de uma maneira pura, totalmente sendo cuidado por Deus. Mas, séries, se Deus sabia que o mal ia fazer tanto mal, por que Deus permitiu? Eu vou te contar por que Deus permitiu. Porque o mal, ele não impede de fazer com que Deus continue, sabe, traçando os planos dele para nós. Você acha que o mal para a Deus? Não, querido, o mal não para a Deus. Pelo contrário, o bem, ele vence o mal. E Deus age dessa maneira porque ele não está preocupado com as feridas que nós vamos sofrer aqui na terra. Porque ele sabe que existe um bálsamo que vem do céu para curar as nossas feridas, para transformá-las em cicatrizes. E para que essas cicatrizes, que foram geradas através de traumas violentos, ainda sirva de remédio para que muitas e muitas pessoas cheguem no lugar que ele espera que a gente chegue, que é no céu. As pessoas fraquinhas, mesquinhas, que não conseguem dimensionar a grandeza de Deus, elas literalmente falam assim, né? Ah, mas se Deus sabia, por que ele deixou? Porque Deus enfrenta o mal, querida, porque ele tem poder para vencer o mal. O mal nunca vai parar, Deus. Mesmo quando tem mal, Deus entra e destrói todo o mal. E eu entrei nesse mal terrível. E quando você começa a fazer parte de um abuso, o que acontece? O abusador, ele vem, ele desperta em você a sexualidade antes da hora, antes do momento certo, e aquilo ali, como uma criança, você passa a ter a necessidade daquele prazer. Por quê? Porque é um prazer
muito alto, o qual nenhuma criança está apta para ter. Nenhum adolescente está apto para ter, mas apenas aqueles que chegam numa idade de quê? De maturidade, quando se casam e essa sexualidade é despertada na hora certa. Quando a sexualidade é despertada antes da hora, infelizmente, é uma brecha para que o mal comece a direcionar a nossa vida. E quando isso começou a acontecer comigo, a minha sexualidade ela foi despertada e o abusador não precisava mais vir atrás de mim. Eu ia também atrás do abusador. Isso me dói, gente. Isso me dói. Eu me lembro certa vez que uma vez eu falei que eu tinha quando eu consegui consertar com Deus, né? Porque tem muitas pessoas que passam pelo abuso, elas vivem a vida inteira culpando o abusador, sem reconhecer que elas também precisam de pedir perdão para Deus, porque tem uma parte que foi elas mesmas que pecaram. E por a gente não ter quebrantamento e um coração contrito de reconhecer isso, a soberba, o orgulho, ele faz com que a gente sempre jogue a culpa no outro. E uma vez que você não reconhece a sua culpa, a consequência, sabe o que é? Você nunca vai receber o perdão que vem do alto. Nunca, jamais. E certa vez o Senhor, ele me disse que Ele nunca deixou de estar do meu lado. Mas mesmo naquela época, quando eu estava ali sendo abusada, Ele estava junto comigo, porque Ele já conseguia enxergar o final da minha história. Agora, entre você assumir o início da sua história, até o Senhor enxergar o final da sua história, pode ser que demore um tempo, como eu falei para vocês. O início da minha história, o começo da minha história foi esse. Quantas e quantas vezes que eu tentei passar pano, quantas e quantas vezes que eu tentei arrumar um novo início para minha história, quantas e quantas vezes, não, esse é o início da minha história, e eu preciso aceitar o início da minha história do jeito que ela aconteceu, porque ela foi escrita a caneta, não tem jeito de apagar, sabe? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa história e entregar nas mãos do Senhor. Pai, o Senhor escreveu o início da minha história, ainda que o Senhor não quisesse. Eu peguei a caneta da tua mão e eu escrevi. Agora eu te entrego essa caneta para que você escreva o final dela. Dói? Dói. Você vai chorar? Muito. Mas eu quero te falar algo. Quando você consegue, sabe, vencer, colocar para fora isso, é incrível como que a cura vai entrando. Ei, eu passei por um abuso dos 5 aos 8 anos. E eu tenho esse tempo muito cravado na minha vida, porque eu me lembro que quando eu mudei, eu conseguia fugir desse lugar. Isso não acontecia mais com a minha vida. Então, dos 5 aos 8 anos, e eu guardei dentro do meu coração essa ferida até meus 40 anos, sem ninguém saber. É ninguém, gente. É ninguém. Isso fez com que fosse gerado feridas desastrosas dentro de mim. Sonhos que eram pesadelos, assim, de morte mesmo. Imagina quanto tempo esse poder destrutivo ficou guardado dentro de mim. E hoje, aprove a Deus eu estar aqui, liberando isso sobre a vida de milhares e milhares de mulheres. Não apenas com relação ao abuso, mas talvez tem coisas na sua vida que você guarda as 7 chaves, porque você tem vergonha de expor, você tem vergonha de confessar, você não consegue ter força o suficiente para tratar isso. Deixa eu te falar algo. Os meus traumas
geraram cicatrizes lindas na minha vida, que hoje eles podem curar as suas feridas. E você não precisa, como eu, guardar o tempo que eu guardei dentro de você, aquilo que te destrói. Sabe por quê? Nós precisamos enfrentar aquilo que nos causou feridas e assumir o início da nossa história como ela realmente foi. Porque nós não podemos mudar o nosso passado, mas quando o nosso passado ele é revelado, nós temos o poder de mudar o nosso futuro. Nós temos o poder de deixar Deus fazer coisas lindas na nossa vida. Eu não estou te falando que você tem que expor como eu estou expondo aqui hoje. Não faça isso. Não faça isso. Porque não expõe aquilo que Deus não te chamou para expor. Eu fico vendo quantas e quantas mulheres que muitas vezes escutam um testemunho desse, fica empolgada, olha, 300 mulheres ali assistindo o testemunho das séries, vou também contar o meu testemunho. Não caia nesse erro. Deus não te chamou para fazer o que Ele me chamou para fazer. O que Deus está te chamando aqui nessa manhã é para que você seja curada. Não é para você expor aquilo que ainda tem ferida. Deus, Ele não está te chamando para que você entre num vespeiro de maneira desapropriada. Porque eu creio que essa série é uma série que vai trazer vida. E se você tomar caminhos errados, se expor antes da hora, querer fazer coisa antes da hora, você vai automaticamente estar tomando caminhos de morte. E esse tempo de abuso, ele literalmente, ele destruiu, ele roubou a minha infância, ele destruiu a minha adolescência e ele impregnou coisas terríveis na minha juventude. Por quê? Porque o abuso, ele gera pornografia, ele gera promiscuidade, porque ele te faz depender de algo que você acha que você não pode ficar sem. E aquilo dali te leva para lugares que você agride o seu corpo, que você expõe o seu corpo de uma maneira terrível à servidão de Satanás. A minha cura, sabe, ela não veio da vontade de viver uma outra história, apesar de muitas vezes eu ter tentado fazer isso. Mas a minha cura, ela veio de aceitar e acreditar que Deus era poderoso para mudar tudo a partir do início da minha história. Certa vez, eu ia viajar para fora do país e eu me lembro que eu comprei uma passagem barata, bem barata. E aquela passagem, eu sabia que eu podia estar entrando dentro de um avião ruim, eu sabia que as escalas iam ser difíceis, mas deixa eu te falar algo. Eu não foquei a viagem. A única coisa que eu foquei foi que eu iria chegar no destino que eu queria. Eu não estava nem aí. Eu comprei uma passagem barata porque ela ia me levar ao lugar que eu queria. E eu foquei tanto no lugar que eu queria chegar, que eu enchi a minha mente. Não foi das escalas, não foi do tipo do avião, não, nada disso. Eu alimentei a minha mente que eu ia chegar no lugar que eu queria. E quando eu entrei dentro daquele avião para partir para esse lugar, o Senhor, Ele me impressionou, porque o avião era um dos melhores aviões. A cadeira que eu sentei era uma das melhores cadeiras, com tudo. E ali, quando aquele avião começou a voar, que já estava bem alto, eu comecei a chorar.
de gratidão, porque eu não tinha comprado aquilo, eu não tinha pago por aquilo. Eu estar dentro daquele avião era uma graça de Deus, era um favor de Deus. Eu não tinha pago o preço para estar tendo aquele luxo. E o Senhor me disse assim: filha, você está aqui dentro desse avião, recebendo o que você não pagou, porque você não focou na viagem, mas você focou onde você iria chegar. Eu quero te falar algo. Para de focar naquilo que você já passou aqui. Para de querer mudar uma história que você não pode mudar. Mas comece a focar no lugar que você deseja chegar. Que lugar é esse? A eternidade. Ela existe. Um lugar que não haverá dor, não haverá pranto. E quando você focar no lugar que você quer chegar, deixa eu te falar uma coisa, nada vai te impedir de entrar dentro de avião nenhum. Nada vai te impedir de contar de verdade aquilo que você passou, porque Deus, Ele é um Deus que não desperdiça nada. Deus, Ele é um Deus que transforma a maldição em bênção. Deus, Ele é um Deus maravilhoso e Ele não se satisfez em ser só um Deus. Não, Ele quis te adotar. Ele quis me adotar. O maior erro da minha vida não foi o que eu passei. Não foi o que eu passei. E eu não sei também o que você passou, mas por pior que seja o que você já passou na vida, você sabe o que é infinitamente pior? Quando você não acredita que você pode viver algo lindo e sobrenatural daqui para frente. Por causa de quê? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo pela sua vida. Jesus, Ele entrou na minha história. Ele mudou a minha vida. Ele fez na minha vida o que ninguém podia pensar ou imaginar. Deixa eu falar algo para você. O Senhor, Ele não precisa do seu passado para construir o seu futuro. O Senhor, Ele não precisa do seu passado para cumprir a vontade dEle para a sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele entrou na nossa vida. E através dEle, tudo se faz novo e de novo. A única coisa que Ele precisa para terminar a sua história, de fazer algo maravilhoso na sua vida, sabe o que é? Da sua entrega, de assumir a sua verdadeira história, não ficar colocando pano quente na sua história, de não se revoltar contra o próprio Deus, mas aceitar as coisas como elas são e saber que Deus vai mudar a sua vida não é a partir de uma história que você vai contar diferente, não, é a partir do momento que você assumir que a sua história foi terrível o início dela, foi triste o início dela, mas você vai assumir, vai andar em cima daquilo que você viveu, sabe por quê? Porque existe um Deus que Ele pode entrar na sua história e Ele pode mudar a sua história e Ele pode fazer na sua história infinitamente mais do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Amém? Bem, como eu falei para vocês, eu não estou planejando nada e hoje nós vamos parar por aqui. Nós nem saímos da minha infância, né? Nós nem saímos da minha infância, mas como eu disse para vocês, eu sei que essa série, ela vai trazer cura, ela vai trazer transformação, ela vai trazer algo que a gente não tem noção. Eu creio muito nisso. Eu creio que, gente, eu quero falar algo para vocês. Só fique aí, porque eu posso dimensionar o que Deus vai fazer nesse tempo conosco. Não deixe Satanás te distrair,
Não deixe Satanás te tirar do lugar certo, não deixe, mas agarre conosco, convide outras mulheres, porque eu creio que o sobrenatural de Deus, ele já chegou e ele vai se manifestar de uma maneira linda na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Ei, marido, fica aí, lindo, maravilhoso, te amo. Vamos orar, gente? Ô, Miriam, você não põe isso no e-book não, tá? Ai, vamos orar, meninas. Paizinho amado, Paizinho querido, Paizinho santo. Obrigada, Pai. Obrigada por mudar a nossa história. Obrigado, Pai, por fazer na nossa vida infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigada porque o Senhor é real, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. E eu creio, Pai, que o Senhor nos chamou aqui para declarar no mundo espiritual sobre a vida de cada uma de nós que vamos estar aqui um novo tempo. Eu creio, Pai, que esse material a ser levantado aqui, ele vai sair de Belo Horizonte até os confins da terra, levando cura, levando salvação, levando transformação. Eu sei que aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, não vai ser apenas uma mulher ensinando, mas serão várias mulheres levando para frente, ensinando que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que a gente não precisa ter vergonha do nosso passado quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor. O Senhor é aquele que faz tudo de novo e de novo. E eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo, colocar a minha vida, Pai, diante do Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que durante todo esse tempo, Paizinho, o Senhor nos guie, Pai. Pai, esse tempo, essa série, esse e-book que vai nascer aqui, não tem a ver com as séries, mas tem a ver com quem ela carrega. E eu carrego o Senhor. E eu quero te pedir mais uma vez, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que essas mulheres que estarão aqui comigo, que elas também se sintam habilitadas, Pai, para levar com elas essa ferramenta, esse conteúdo, para que juntas, Pai, nós possamos mesmo, Deus, sair do lugar que nós estamos, porque eu sei, Deus, que aqui nós temos mulheres do Brasil, nós temos mulheres aqui de outras nações, e que a gente possa levar esse conteúdo de perdão, de libertação, de verdade, de onde nós estamos hoje, com os nossos pés colocados, até aos confins da terra, Pai. Em nome de Jesus. Pai, eu te amo, Senhor. Esconde-nos na fenda da rocha, Pai. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família. Esconde-nos na fenda da rocha. Nos faz invisível, Pai, para Satanás. Eu quero declarar mesmo nessa manhã, Pai, que não vale encantamento sobre as nossas vidas, mas que sobre as nossas vidas está a bênção do Senhor, Pai. Está a bênção do Senhor. E que nós só vamos porque nós temos a ferramenta, nós temos a armadura. Nós só vamos porque o Senhor vai à nossa frente e porque o Senhor vai abrindo o caminho, vai quebrando as correntes e vai tirando os espinhos. E nenhuma arma forjada pode prevalecer para suas filhas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém? Meninas, deixa eu falar para vocês.